Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, aqui com Aloísio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Juntos vamos conversar a respeito dessa obra tão interessante. Isso aí. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Que assim seja. Então, peguem aí o seu livro, O que é o Espiritismo, acompanhe conosco esse estudo. Nós estamos no capítulo 3, que trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo na questão 155. Então, capítulo 3, questão 155. O tópico que nós estamos estudando o homem depois da morte. O homem depois da morte, certo? Então, o tópico O Homem Depois da Morte, capítulo 3, questão 155. A pergunta é a seguinte: que diferença há depois da morte entre a alma do sábio e a do ignorante, entre a do selvagem e a do homem civilizado? E Allan Kardec responde: a mesma, pouco mais ou menos, que existia entre elas durante a vida, porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na terra. Isso aqui é fundamental para a gente, porque existe uma falsa ideia de que ao desencarnar o espírito se torna sábio, né? Santo. Ou santo, né? Porque aí ele passa a ter conhecimento do que não tinha antes, o que não é verdade, né? A experiência mostra, as comunicações espirituais mostram que há espíritos que até mesmo desconhecem que estão desencarnados, quanto mais terem conhecimentos que não tinham quando aqui encarnados. Eu me recordo a Miranda contando, né, que certa vez numa aula de evangelização foram vistos, né, espíritos que participavam da aula de evangelização de crianças. Sim. Porque eles não tinham entendimento para acompanhar o estudo dos adultos, então eles acompanhavam das crianças, não é isso mesmo? Aconteceu numa casa espírita lá em Campos, que numa reunião mediúnica um espírito se fez presente para agradecer a uma evangelizadora, porque foi com as aulas que ela preparava para as crianças que ele conseguiu compreender o Evangelho. Então a gente precisa compreender, de acordo com o que fala Allan Kardec, de que quando desencarnarmos, deixarmos esse corpo físico, chegaremos ao plano espiritual com os conhecimentos que temos hoje e carregando a bagagem moral que também apresentamos no momento. O processo evolutivo vai depender do esforço, né, da alma, sobretudo no momento da encarnação, porque nós podemos aprender muito do outro lado da vida, mas é no corpo físico, é na encarnação que nós iremos colocar em prática ou não. Não é isso, Aloísio Guigino? O que pode acontecer de diferença é o acesso a alguns aspectos da vida pretérita, tá? Aquelas que forem importantes para o seu desenvolvimento, mas não o acréscimo de conhecimentos que aquele espírito já possuía. É porque nós fazemos uma ideia muito equivocada, porque quando nós vemos uma pessoa que apresenta alguma dificuldade, né, até de interação mesmo, de exteriorizar aquilo que vai no seu íntimo, nós avaliamos que aquele espírito é ignorante, mas não necessariamente. Aquele espírito, ele tem um grau de conhecimento, ele tem um grau de evolução. A diferença é que quando encarnado, ele muitas vezes tem uma dificuldade pelo seu veículo físico para que possa exteriorizar aquilo que ele, espírito,
possui na sua bagagem de aquisição em outras ocasiões. Então, ele não acrescenta algo na sua bagagem pela situação de desencarnação. Apenas ele pode ter um acesso a alguns aspectos que vão ser importantes para a continuidade do seu processo evolutivo. Então não adianta querer nem santificar, nem demonizar. O espírito é o homem encarnado, não é? E às vezes a criatura desencarna e aqueles que não simpatizavam por falta de afinidade projetam as piores ideias. Aquelas ideias só terão acesso a ele se ele realmente tiver um comprometimento com aquilo. Se não tiver, ele estará isolado por conta da conduta que ele tinha quando encarnado, seja para os acertos quanto para os desacertos. Então eu acho que fica muito claro para todos nós essa questão de como nós nos apresentamos no mundo espiritual. O Eduardo lembrou que muitas vezes nós nos apresentamos na espiritualidade tão perturbados que não temos nem ideia de que já desencarnamos. Nós ainda nos vemos como encarnados na veste material, com a veste material e participando da vida física. Não é bem assim, certo? Então eu acho que fica muito claro com essas colocações que estão sendo feitas aqui, e principalmente com essa que Kardec coloca, a situação é a mesma com relação ao acesso ao conhecimento. É a mesma, encarnado ou desencarnado. Vamos a 156? Vamos lá. 156. A pergunta é a seguinte: progridem as almas intelectualmente depois da morte? Responde Allan Kardec. Progridem mais ou menos, segundo a sua vontade, e algumas se adiantam muito, porém têm necessidade de pôr em prática, durante a vida corporal, o que adquiriram em ciência e moralidade. As que ficaram estacionárias recomeçam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram alcançam uma encarnação de ordem mais elevada. Sendo o progresso proporcionado à vontade do espírito, há muitos que por longo tempo conservam os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. Isso tem a ver com o que nós já tínhamos comentado na questão anterior, de que o espírito, ele com certeza ele pode, aprender muitas coisas durante o período chamado de erraticidade, entre uma vida e outra. Ele pode aprender não somente os conhecimentos intelectuais, como aprender, estudar os valores morais, mas é na encarnação, isso tem que ficar bem claro, é na encarnação, porque há quem acredite que o espírito poderia evoluir sem a necessidade da encarnação. E Allan Kardec deixa muito claro aqui no livro que é o Espiritismo, nessa questão 56, assim como os espíritos deixam isso claro também no livro dos Espíritos, de que é na encarnação que o espírito vai colocar em prática ou não aquilo que aprendeu. Fazendo uma comparação, é como se nós estivéssemos cursando uma faculdade, uma universidade, e eu captei seu pensamento, né? Eu pensei inclusive na Andréia, sabe? Veio na Andréia na minha mente. Então, quando nós estamos fazendo um curso superior, pegando um exemplo aqui de um curso superior, pode ser um curso técnico também, nós aprendemos algumas coisas, né? Mas quando nós terminamos essa parte do aprendizado e nós vamos para a vida para praticar aquilo, nós vamos ver alunos que não foram tão bem, certo, no seu estudo na faculdade, que despontam, certo, quando tem que exercer aquilo que eles teoricamente aprenderam. E outros que despontaram como bons alunos e, no entanto, não vão adiante no êxito
quando tem que colocar em prática. Então, na realidade, o que é importante é nós aliarmos a teoria e a prática, porque nós sabemos que a teoria é diferente na prática, certo? Isso aí é um ditado popular que é muito, muito real, certo? Nós temos que praticar para que nós realmente mostremos que entendemos e possamos colocar em prática realmente aquilo que nós aprendemos, no caso aqui, na espiritualidade. Na espiritualidade se aprende muito. Mas é aqui que nós vamos mostrar que nós assimilamos aquilo e aquilo faz parte de cada um de nós. Na hora que você estava conversando, eu lembrei de um médico, principalmente porque o procedimento médico é desafiador, não é? A teoria está lá, hoje em dia já se estuda medicina em 3D, aí você exercitando coisas. Mas colocar na prática é quando ele vai para o laboratório, que é a vivência lá, o estágio dele na condição de residente, que ele vai exercitando a cada dia até consolidar aquele aprendizado. Então, a teoria, quem tem centro de interesse, quem tem foco e predispõe nesse esforço, só fica muito tempo na espiritualidade a nível desencarnado quem tem o que fazer lá, porque se não tiver, ou está em sofrimento maior, ou reencarna logo. Aí nós estávamos lembrando de Jesus, ele veio até nós e falou sobre a lei de amor, mas até mesmo aqui para nós, ele já deixou as parábolas, porque era o amor em movimento. Ele colocou nas histórias para nós idealizarmos como agir dentro da lei de amor. Imagina se ficássemos só na teoria, não íamos ter a ferramenta do dia a dia, não é? É o que estava aqui pegando a questão que eu tinha citado do Livro dos Espíritos, onde algumas pessoas defendem essa tese. E Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Quer dizer, se eles desde o princípio seguiram o caminho do bem, precisam encarnar? Eles falam, todos são, os espíritos respondem, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, Kardec insiste na 133A, perguntando, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Respondem eles dizendo, chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Então, isso confirma o que nós vimos conversando aqui. Em outros momentos, Kardec volta a essa questão, né, da evolução do espírito no próprio plano espiritual, e os espíritos sempre insistindo que é na vida corpórea que nós vamos colocar em prática ou não. Se você pegar a pergunta anterior a essa que você viu, que seria a 132, certo? Você vê o objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação, certo? E nesse objetivo da encarnação, ele diz que o objetivo da encarnação é que o espírito continue a sua jornada em busca da sua destinação, que é a perfeição, tá? Mas ele completa essa ideia. Mas para tal, há que passar pelas dificuldades da vida física. Sim. Porque é ali que você vai ser testado para ver se aquilo que você aprendeu na espiritualidade foi assimilado, certo? Para você, espírito encarnado, no caso. Tá? Então, não há como, que aí completa esse raciocínio com 133 que você acabou de ler. É isso aí. São as experiências. São as experiências. Né? Miranda vai dar sequência agora aí? Vamos lá. A sorte do homem na vida futura está irrevogavelmente fixada depois da morte? A fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus, porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena, sem falar dos idiotas, imbecis, selvagens, e de elevado número de crianças que morrem sem ter entrevisto a vida. Mesmo entre os homens esclarecidos, há muitos que, julgando-se assaz perfeitos, creem-se dispensados de estudar e trabalhar mais,
E não é isso que prova que Deus nos dá de sua bondade. E não é isso prova que Deus nos dá de sua bondade o permitir que o homem faça amanhã o que não pôde fazer hoje? Se a sorte é irrevogavelmente fixada, por que morrem os homens em idades diferentes? E por que, em sua justiça, não concede Deus a todos o tempo de produzir a maior soma de bem e reparar o mal que fizeram? Quem sabe se o criminoso que morre aos 30 anos não se teria tornado um homem de bem se vivesse até os 60? Porque Deus lhes tira assim os meios que concede a outros. Só o fato da diversidade das durações da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade admitida à justiça divina de ser a sorte da alma irrevogavelmente fixada depois da morte. Então, seria aquilo, morreu, acabou tudo, quem não fez não tem mais chance. E não é assim, porque Deus não permite isso, né? O espírito é imortal, o aprendizado é contínuo. E as oportunidades. Também. E nisso consiste a misericórdia divina. E a doutrina espírita, ela traz essa informação que é consoladora, né? Porque é muito comum nós nos preocuparmos com entes queridos que nos precederam na desencarnação com o que lhes acontecerá no plano espiritual. E quem não tem o conhecimento da reencarnação muitas vezes fica com muito medo, porque é um familiar que cometeu suicídio, é uma pessoa que teve uma vida desregrada, que se perdeu nos vícios, e a pessoa pensa, meu Deus, será que ele vai para o inferno? Porque se a sorte tivesse totalmente fixada depois da morte e não existisse a reencarnação, o que seria de nós, né? Eu sempre ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é: nós não somos nem muito bons para ir para o céu, nem muito maus para ir para o inferno. Mas e afinal, o que acontece? Aquele que não é espírita, né, nós temos aí uma quantidade imensa de pessoas cristãs que não acreditam na reencarnação, os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, que têm um entendimento exatamente nesse sentido, da fixação da sorte da pessoa após a morte como algo definitivo. Daí a ideia e a teoria da salvação. Seremos salvos ou não seremos salvos, né? Existe toda essa discussão. Algumas pessoas entendem que a salvação vem pela aceitação da fé em Jesus Cristo e citam para isso o bom ladrão na cruz, que aceitou Jesus e teve perdoado seus pecados. Durante muitos séculos, e até hoje a Igreja Católica, ela trabalha com a ideia do arrependimento, e o padre ali na extrema-unção podendo absolver os pecados. E a doutrina espírita vem dizer que não, que a alma terá que colher aquilo que plantou, mas terá a oportunidade de reparar os seus erros em novas oportunidades reencarnatórias, o que torna muito mais justo a lei divina. A doutrina espírita também trabalha com o arrependimento, né? Mas acrescenta algumas cositas mais. Tá? Que é a reparação, né? E a expiação. Exatamente. A expiação e a reparação. Então, essa expiação, tudo bem, poderia ser de uma maneira ou de outra, certo? Seria a punição, certo? Mas a reparação, você não teria oportunidade sem a reencarnação, certo? Então a reencarnação é justamente a oportunidade que nós temos para colocarmos em prática aquilo que nós já entendemos que foi equivocado, e vem aí o arrependimento, mas o arrependimento, ele convoca também alguma transformação. Porque não adianta eu dizer, eu estou arrependido e não fazer nada. Não. Se eu estou arrependido, eu tenho que partir para fazer alguma coisa com relação àquele ato praticado. E aí vem a reparação e depois sempre virá a expiação. Mas a expiação também virá em função da vida que nós vamos levar, que poderá minorar, certo? Ou agravar, por vezes,
aquela situação que nós criamos e que estamos ali em condição de espiar. Então é sempre aquilo que nós giramos e voltamos ao mesmo ponto. É a misericórdia divina. É o amor e a misericórdia divina que nos dá sempre novas oportunidades para que nós possamos crescer e evoluir. Mas Jesus, ele já falava isso quando ele nos diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do Pai. Não podemos fazer a vontade do Pai sem uma mudança de comportamento, de atitudes e escolhas. É por aí. Isto aí. A nossa existência, nós somos espíritos imortais. A nossa existência, ela sempre está pautada, certo, na lei do progresso, que é uma das leis morais, é uma das leis divinas, é uma das leis que são eternas e imutáveis. Então, essa lei do progresso, ela nos tem que surgir para nós como oportunidades. Então, essas oportunidades nós as temos sempre. Sim. Nós aproveitamos mais, aproveitamos menos ou não aproveitamos. Então, se não aproveitamos, nós teremos outra oportunidade. E no Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec coloca, que ele pergunta quantas encarnações nós necessitamos para que possamos atingir um estágio de não mais necessitarmos reencarnar, isto é, espíritos puros. E a espiritualidade responde com uma simplicidade, objetividade e clareza muito grande, tantas quantas forem necessárias. Certo? Então, é o que nós vemos como as oportunidades que nos são dadas pela misericórdia e pelo amor do Pai a todos nós, e que através das reencarnações nós aprendemos na espiritualidade, na erraticidade, que é o período entre uma desencarnação e a reencarnação sucessiva, nós somos preparados para uma nova experiência e nós encarnamos para colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. O que nós vamos fazer cabe a cada um de nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa capacidade de liberdade de escolha, nós colocarmos em prática ou não. Não é assim? Sim. Então essa é a realidade em que nós estamos, em que nós evoluímos sempre, seja no plano espiritual, seja na vida física. Mas a vida física, ela complementa, ou melhor, ela dá a oportunidade de praticar aquilo que nós nos preparamos na espiritualidade. É colocar na prática aquilo que nós aprendemos na teoria. É isso aí. Dito isso, chegamos ao final de mais um programa. Agradecendo a vocês que nos acompanharam nesse estudo, ouvindo aí do seu radinho. Você que nos acompanha pelo YouTube, já que os programas estão disponíveis para serem acompanhados a qualquer momento no nosso canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Programa Luz na Penumbra, é só procurar. Toda sexta-feira está lá o nosso programa com o estudo do livro que é o Espiritismo. Muita paz a todos e até semana que vem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado esquerdo, Bill Fabiano Cordeiro, meu parceiro. Tudo bem, Bill? Juntos mais uma vez, ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, é isso aí. A gente está dando continuidade ao nosso estudo aqui, Revista Espírita, março de 1859. Estamos aí falando ainda do fenômeno de transfiguração. Paramos na semana passada nas notas de Allan Kardec com relação às 12 perguntas que foram feitas aqui e respostas apresentadas, não é? Com relação a esse fenômeno. Sim, sim. E a gente vai dar continuidade a essa leitura, né? Uma nota grande que o Kardec deixa pra gente. Inclusive essa nota, ela encerra esse capítulo, né, Bill? Sim, exatamente. Ela encerra esse capítulo. Então eu e o Bill vamos fazendo aqui aquela troca, cada um lê um parágrafo, vamos fazendo nossos comentários da forma como vocês estão acostumados a seguir com a gente aqui no programa, não é isso? Sempre à luz da nossa ignorância. Com certeza. E não se esqueçam de participar, né? Participem, mandem aí seus recadinhos para Sheila, falem sobre o programa. Sim, né? Sim, que a Sheilinha manda pra gente. Isso, podem fazer crítica também, a crítica é sempre super bem-vinda, que a gente conserta, né? Com certeza. A gente procura consertar, a gente procura reparar. Possível, né? Isso, e não se esqueçam de um telefone importantíssimo, que é o 3386-1422, Clube da Fraternidade, tá? Não se esqueçam jamais desse número. Acessa lá esse número e dá a sua contribuição aí, né? Por menor que ela seja, mas ajude a Rádio Rio de Janeiro a manter esse projeto, né? Que salva vidas. Salva muitas vidas. É um projeto de esclarecimento, sim, que é super importante, né? A doutrina espírita promove a mudança realmente, né, Bill? Sim, sim. E daí não interessa muita coisa, né? Interessa o consolo que o Espírito de verdade traz pra gente nessa doutrina, né? Em todos esses aspectos, em todo esse Pentateuco, em todas as obras auxiliares, porque é o próprio Cristo, é o próprio Rabi da Galileia que está por trás de toda essa pleiade de espíritos que vem trazendo para a gente valiosíssimas informações. Exatamente, é? Louvado seja o Cristo que inspirou Geraldo de Aquino, né? Sim, sem dúvida. Até hoje estamos aí fazendo parte desse time também, graças a Deus, dando a nossa pequena parte de forma à luz, como eu falei, como eu sempre falo, à luz da nossa ignorância, mas dando o nosso pedacinho de bolo também, né? Com certeza, né? E aproveitando também desse banquete. Exatamente. Nossa, que banquete importante. Mas vamos voltando à nossa leitura aqui então, né? Continuava o Allan Kardec dizendo assim, né? Não seria certamente impossível que por um efeito de ótica análogo àquele que nos faz ver um objeto na água mais alto do que está, em consequência da refração do raio luminoso, uma mesa nos aparecesse no espaço, enquanto estivesse sob o sol. Mas há um fato que resolve peremptoriamente a questão. É quando a mesa cai bruscamente sobre o solo e quando ela se quebra. Isso não nos parece ser uma ilusão de ótica. Voltemos à transfiguração. Aí né? já diz tudo, né? Se fosse uma ilusão de ótica, ela passaria de uma hora para outra, né? Enfim... mas aí não tem muita argumentação, né? Para fatos não há argumentos, né? A mesa subia de forma ótica, digamos assim, mas ela também caía e se quebrava, né? Então é até uma forma, eu acho que a própria espiritualidade ela cerca, né, Renato, todas as possibilidades que vão fazer com que a pessoa fale, mas isso aí não pode, mas é pela esquerda, mas é direito, mas é assim, mas é assado, mas é frito, é cozido, não, é tudo junto. Certo. É frito, é assado, é cozido, e a espiritualidade coloca isso justamente para que não haja dúvidas. Mas se eu não fizer assim, né, se ela não despencar e não quebrar, as pessoas não irão acreditar, então vamos fazer isso. Então a espiritualidade já prevê tudo, e a questão até que ele coloca aí de ver do alto, né, e a própria espiritualidade fala isso no Evangelho, né, quando se vê do alto, a gente enxerga mais. Sim. E a espiritualidade enxerga mais porque ela está do alto, não do alto físico, mas do alto daquelas pessoas que já passaram por muitas situações, né, Renato, já caminharam muito, passaram muitas vezes por uma estrada, então eles sabem que no final da estrada tem um ponto final.
ou tem uma curva para a esquerda, uma curva para a direita. Um buraco, como eu costumo sempre falar, o buraco na curva. Com certeza. Né? Então ele já antevém quaisquer que sejam as possibilidades daquilo dar errado ou daquilo sair do eixo deles. Então eles vão encaixando tudo conforme tem que ser. Exatamente. Do alto a gente consegue enxergar melhor, consegue ver melhor as coisas, não é? Exatamente. E quanto mais, e isso vai de encontro justamente à nossa evolução, né? O nosso caminhar, não é isso? Quanto mais a gente vai internalizando experiências, melhor a gente vai conduzindo, né, a nossa vida no caminho. Porque o grande segredo não é nem mudar o caminho, mas mudar a forma de caminhar. E nós vamos mudando a forma de caminhar, né? A forma de enxergar o caminho, por que estás no caminho. E as situações pelas quais nós temos que passar vão mudando, o peso delas vão mudando por causa da nossa experiência. A gente já vai encarando com mais tranquilidade várias e várias situações. E é assim, amadurecimento espiritual, né? Com certeza. Como o Divaldo fala, a questão da dor, não é só você sentir dor, é você saber, você ter a real compreensão do porquê daquela dor. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Né? Vamos lá? Agora sou eu, né? Bom, se uma contração muscular pode modificar a fisionomia, não será senão dentro de certos limites. Mas, certamente, se uma mocinha toma a aparência de um velho, nenhum efeito fisiológico lhe faria nascer a barba. É preciso, pois, buscar na sua causa alhures ou em algum lugar. É preciso, pois, buscar sua causa alhures ou em algum lugar. Se nos reportarmos ao que dissemos anteriormente sobre o papel do perispírito em todos os fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas, compreenderemos que aí se encontra a chave do fenômeno da transfiguração. Quer dizer, existe também um limite, né, da transfiguração a coisas que não serão feitas, né? Por crescer uma barba de uma menina, mas a expressão dela é qual aquela do velho, ou qual aquela de quaisquer que sejam. Posso me manifestar através, ou como um espírito, e mostrar a expressão do Renato. Se o Renato for antes de mim, senão vai ser o contrário. Certo. Se eu for antes do Renato, a minha aproximação, porque não existe incorporação, né? Minha aproximação dele vai fazer com que se transfigure o rosto dele em algo parecido com o meu, que lembre a minha fisionomia. Exatamente isso aí que você está falando, né? Existem certos limites, existem certos parâmetros, né? Aquilo que já é suficiente para você saber, né, Bill? Para você identificar também, né? Com certeza. Exato. Então continuemos aqui com efeito. Desde que o perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se visível, que por sua extrema sutileza pode adquirir diversas aparências conforme a vontade do espírito, olha aí de novo, concebe-se sem dificuldade que assim ocorra com uma pessoa transfigurada. Ou seja, o corpo continua o mesmo, somente o perispírito mudou de aspecto. Né? Vamos falar do perispírito aí, Renatão, vamos relembrar, galera, o que é perispírito. Né? Ele é elástico, né? Ele é elástico, e ele é justamente o corpo semimaterial que está entre o espírito e o corpo físico. Exatamente. Tá? Ou seja, ele é o agente que produz, né, toda a nossa forma biológica, e vai trazer também todas as impressões que vão ser despertadas através do nosso corpo físico. Exato. Aptidões ou inaptidões também. Exato. Né? Principalmente elas, né? Toda a questão do bem e do mal que eu carrego comigo. Exatamente. Né? As minhas ações, tudo isso. É um corpo semimaterial, ou seja, ele é vaporoso e tem a forma exata de todo o contorno, de todo o desenho, de todo o aspecto do corpo físico que os olhos físicos do Bill enxerga no Renato. Exatamente. Tá? Então o meu perispírito é exatamente assim. Ele não é nem tão sutil quanto o espírito, nem tão grosseiro quanto a matéria propriamente dita. Exato. Ele é um meio termo entre o etéreo e o físico propriamente dito. Certo. Lembrando que tudo é matéria, né? Tudo é matéria. Com certeza. Vamos continuar aqui. Tá. Mas perguntarão, em que se transforma o corpo?
Por que razão o observador não vê uma imagem dupla, a saber, de um lado o corpo real e do outro o perispírito transfigurado? Fatos estranhos, dos quais em breve falaremos, provam que o corpo real pode, de alguma sorte, ser velado pelo perispírito em consequência da fascinação que em tais circunstâncias se opera no observador. Já está trazendo uma outra impressão aqui, né? De se ver, né, os dois corpos, o do transfigurado e o do médio ali, mas há essa possibilidade que ele vai falar mais à frente aí, né, Renato? Certo, com certeza, né? Existe essa possibilidade, né, que você tem que estar atento, tá? Ilusão de ótica? Não, né? Não ilusão de ótica, mas visão realmente, né? Para aquele médium que tem a capacidade de ver, não é isso? E daí a gente vai entrar, né, nas classificações dos médiums e tudo mais, mas o espírito pode muito, Bill, e é super importante que a gente frise isso novamente, né? Ele fora do corpo físico, né? Ele separado do corpo físico, ele pode muito. Desdobrados nós podemos, exatamente. Imagina, sem estar ligado mais, né, por esse fio de prata, esse cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico. Imagina. Muito bem lembrado, muito bem certeza. Lembrado, Renato. Pode muito, tá? E isso é super importante. Bom, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, março de 1859, ano ímpar. Eu e Bill Fabiano Cordeiro aqui, meu parceiro, estamos trazendo para vocês esse estudo aí, importantíssimo, traz para gente excelentes esclarecimentos, não é isso? Perfeito. Bill, continua Allan Kardec, então, para fechar essa nota, né? Ele vai dizendo assim: o fenômeno, objeto desse artigo, nos foi transmitido já há muito tempo, e se não falamos dele ainda, foi porque não nos propusemos fazer de nossa revista um simples catálogo de fatos próprios para alimentar a curiosidade, uma árida compilação sem apreciação e sem comentário. Nossa tarefa seria muito fácil e tomamos mais a sério. Nos dirigimos, antes de tudo, aos homens de raciocínio, aqueles que, como nós, querem se render conta das coisas tanto quanto isso seja possível. Vamos dar uma paradinha aqui, rapidamente, né? É importante ele falar da questão de se dirigir às pessoas de raciocínio. Exato. Ou seja, né, é importante, e eu tenho me deparado muito com isso, Bill. Nós temos observado um movimento importante no segmento religioso das pessoas, que as pessoas estão procurando, evidentemente que não é a grande massa, mas você consegue identificar pequenos grupos, pequenos núcleos que estão querendo estudar além da proposta do seu segmento religioso. Entendi. Aí se deparam com a doutrina espírita, se deparam com o espiritismo. E o espiritismo é claro nesse sentido, e a gente volta de novo a falar sobre isso. Não importa nada, não é? Não importa a sua cor, não importa a sua preferência, gênero, não importa, e não importa muito menos a sua religião, né? Basta abrir ter vontade, abrir a tua mente para compreender um pouco mais além. Exatamente. Tá? Então, nisso, nós não estamos querendo modificar a doutrina de ninguém, não estamos querendo impor espiritismo a ninguém, mas você observa esses pequenos núcleos, esses pequenos grupos, já realmente fazendo essa movimentação, não é? De querer estudar um pouco mais. Eu tenho encontrado várias pessoas que seguem outras vertentes e perguntam e querem estudar, me explica isso assim, assim, assim. Não é? E você, questões ligadas, né, à própria mediunidade. Tem na família alguém que se manifesta dessa forma, que tem esse tipo de manifestações e tudo, e não sabe como lidar, não sabe como... não conhece agir, né? Agir. Então,
é isso que a gente precisa falar. Homens de raciocínio, né? Então, peraí. Assim como aconteceu com Kardec, não é? Com certeza. Ele já sabia para o que tinha vindo. Precisava se despertar para aquilo. Exato. Se deparou com uma situação e pessoas que foram chamando ele. Olha, ali acontece isso assim, assim, assim. Isso é possível? Exatamente. Né? Senhor Denizar, isso é possível? Isso é possível? É importante você trazer esse aspecto aí da questão religiosa, né, das outras doutrinas, porque a gente sabe que a doutrina espírita é dividida em 3 partes, que é ciência, filosofia e religião. Não por acaso a religião vem por último. Não por ser menos importante ou mais importante, a questão não é a importância. A questão é que a doutrina espírita promove uma mudança filosófica, intelectual. É você entender... não é você... até falávamos outro dia no estudo aí do Trilhas da Libertação. Aliás, o estudo está firme lá no canal Bio Fabiano Cordeiro. Trilhas da Libertação, toda quinta-feira às 19h30. Não é você deixar de fazer algo porque a doutrina ou a sua religião não permite. O que a doutrina espírita nos coloca não é isso. Eu não vou fazer porque a doutrina espírita não permite. A doutrina espírita permite tudo. O próprio Paulo de Tarso fala sobre isso. Exatamente. Né? Nosso patrono da nossa rádio, tudo nos é lícito. Agora, convém. Então, quando você assume a doutrina espírita, né, Renato? Como uma filosofia de vida, você vai deixar de fazer porque você não quer ser mais aquele homem velho. Você quer transformar, transmutar, transfigurar a sua figura em outra pessoa, em outro homem. E é isso que a doutrina espírita tem de magistral, né? De mágico. Exatamente. A filosofia e a transformação moral do homem velho para o homem novo. Exato. E é uma coisa interessante, porque você não pode se apartar jamais de ser bom e fazer o bem. Não perca jamais a oportunidade disso. E porque não vai se arrepender, né? Não vai se arrepender. Então é essa a ideia, essa é a grande ideia. Fora da caridade não há salvação. Não basta Allan só Kardec, não fazer o mal, né? O próprio Allan Kardec colocou pra gente, e ele não diz lá fora do espiritismo, não, ele diz fora da caridade. Então, a gente precisa entender que o espiritismo é justamente isso. E reúne no espiritismo pessoas que nasceram no berço espírita, sim, mas traz também muitos outros ao longo do caminho que passaram por várias outras vertentes, sim. E que hoje têm uma compreensão melhor. E começam a entender que o espiritismo tem essa finalidade, não de mudar você do seu caminho, né? da sua religião, mas fazer de você uma pessoa melhor. Um homem de bem. Né? Um homem de bem. Não é? Porque ele traz para você entender de uma forma bem explicada, né? Ampla, né? Ampla, tá? Generalizada, não fala de uma particularidade, ele fala de uma forma generalizada, sim. Não é? Até para evitar problemas de conceitos, sim, né? E de sim. pré-conceitos. Sim, não é? Mas ele vem trazer para a gente tudo isso e estabelecer para todos nós essa questão, né, do normas caminho, morais, normas morais, né, que você vai encontrar em todos os lugares. Exatamente, e falando em normas morais, não tem como a gente se apartar do Cristo, né? O Cristo não deixa dúvida em nada que ele fala, né? Sim. Até porque ele falava com o exemplo, né? Com as ações. Aí eu lembrei até daquela frase que estudiosos de Francisco de Assis dizem que ele não professou essa palavra, essa frase. Já a espiritualidade nos traz que tenha sido Francisco de Assis. Mas sendo ele ou não, o que nós temos que guardar é o ensinamento. Certo. Né? Vá, prega o evangelho. Se preciso for, use palavras. Exatamente. Ou seja, o pregar o evangelho não é com palavras. Aqui eu e o Renato estamos pregando o evangelho. Mas quando a gente sai daqui da porta para fora da rádio, se a gente for uma pessoa totalmente descompromissada com a verdade, né, o que é pregar o evangelho? É a palavra? Não, são os nossos atos. É a pessoa olhar o Renato e olhar o Bio Fabiano e identificarem neles o evangelho. Falou, pô, o cara era assim, hoje está dessa forma.
Porque se nós olharmos há 10 anos atrás no que nós éramos, né, Renato? Primeiro que nós tínhamos cabelo. Exato. Já é a primeira mudança. Primeira mudança. Cabelo. Hoje não temos mais, né, Renato? Bem menos que eu. Com certeza. Mas a questão, brincadeiras à parte, que a gente também tem que descontrair um pouquinho, né, Renato? Doutrina espírita com, né, descontração, com alegria, como os espíritos são, né? Isso aí. Como os espíritos são. E a mudança é olhar o Bill Fabiano, olhar o Renato e falar, pô, o cara mudou. Mudou aonde? Na doutrina espírita, mas poderia ser na igreja católica, poderia ser na protestante, poderia ser na Umbanda, no Candomblé, ou quaisquer que sejam as doutrinas ou não doutrinas, ou se for ateu, ou se for agnóstico, não importa. O importante é sermos homens de bem. Exato. Continua Allan Kardec dizendo então, ora, a experiência nos ensinou que os fatos, por estranhos e multiplicados que sejam, não são elementos de convicção, e o são tão menos quanto sejam mais estranhos. Quanto mais um fato é extraordinário, tanto mais parece anormal, menos se está disposto a crer nele, e se quer ver, e quando se viu, se duvida ainda, se desconfia de ilusões e conivências. Não ocorre assim quando se acha nos fatos uma razão de ser por uma causa plausível. Vemos todos os dias pessoas que rejeitaram outrora os fenômenos espíritas à conta da imaginação e de uma cega credulidade e que hoje são adeptos fervorosos, precisamente porque esses fenômenos não têm agora nada que repugne a sua razão. Elas se os explicam, lhes compreendem as possibilidades e creem neles mesmo sem terem visto. Antes de falarmos de certos fatos, temos, pois, que esperar que os princípios fundamentais estejam suficientemente desenvolvidos e para deles se dar conta, o da transfiguração está entre esse número, né? O Espiritismo é para nós mais que uma crença, uma ciência, e estamos felizes em ver que os nossos leitores nos compreendem. Interessante. Sim, pronto. Sim. Se viu, né? Viu. Se há dúvidas, a própria doutrina tira as dúvidas. Os próprios espíritos tiram as nossas dúvidas, né? Exato. É só ir procurar na codificação. A explicação está aqui. Então vai lá, verifica, faz a experiência. E o laboratório para fazer a experiência é onde, né, Bill? Casa espírita. Exatamente. Renato, mas só na casa espírita? Não, não é só na casa espírita, não, porque o laboratório pode ocorrer na igreja. Exatamente, quaisquer na que rua, sejam os lugares. Na sua casa. Exatamente. Não é? Daí a importância de estudar, de se evangelizar para ter, de certa forma, um controle e compreensão daquilo que acontece com você ou com alguém à sua volta, ou mesmo ao seu redor, não é? Para você poder saber minimamente o que fazer. Uma prece, compreender o que está acontecendo e não tratar aquilo como uma coisa fora, isso aí é fora do normal, não dá atenção para isso não. E a espiritualidade está procurando falar conosco o tempo todo, né? Exatamente, hein? E a doutrina espírita é importante nesse caso, porque você lembrou bem agora há pouco, não sei se foi nesse ou em outro programa, que aconteceu alguma coisa fora do normal, fala com o Renato, que o Renato é espírita. Ou seja, há uma compreensão das pessoas que quaisquer que sejam os acontecimentos que estejam fora do normal, é espiritismo ou é coisa desconhecida. E de fato, existem coisas desconhecidas. Ainda e muitas. Muitas. Bom, o que a gente conhece é uma gota, né? Enfim. Então a gente tem que agradecer a doutrina espírita e entender que as coisas acontecem conforme tem que acontecer. Acabou, Bill. Chegamos ao final. Não dá tempo para mais nada. Mais nada. Isso. Muito obrigado a todos aí que estão conosco, né? Nos ouvindo, nos assistindo também, porque pode assistir também lá, Rádio Rio de Janeiro, né? Exatamente. Ponto digital, pode entrar lá também, acessar os programas, acessar o Luz na Penumbra. Ouvirem. Não se esqueçam lá, o Clube da Fraternidade é o 3386-1422. Exatamente, até o próximo programa. Beijo Valeu, no coração Bill. de todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.